Capítulo número 1, versículo número 11. Amém? Vai procurando, logo no início da Bíblia vem Josué, vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 1, o versículo de número 11, 1 Reis. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Oremos nessa noite, amantíssimo Deus e eterno Pai celestial. Ó meu Senhor da glória, te peço primeiramente, ó Pai, perdão, Senhor, pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros, Senhor da glória. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, amado Pai querido, esta palavra, Pai, dessa noite de domingo, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender aquilo que Tu queres falar com o Teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa cada ouvinte da Tua palavra, seja aqui ou em qualquer lugar, ó Pai, que ela esteja sendo pregada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Reis, capítulo 1, versículo número 11, diz assim: Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso Senhor Davi não o sabe? Agora deixa-me te dar um conselho. Só até aí. Podem sentar. O versículo 12 até a vírgula, ele fala: agora deixa-me dar-te um conselho. Naragalabassúria, Naragobidagobidá. Tem um ditado aí no mundo que fala que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque um conselho é tão importante, que ele tem tanto valor que no mundo eles colocam, que teria que ser pago o conselho. Eles desprezam aquilo que tem valor. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia não fala sobre isso. Obrigado. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 15, que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Também Provérbios, capítulo 19, versículo 20, fala assim: ouça os conselhos e aceita as instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. O valor que a Bíblia dá para o conselho. Um conselho que vem de Deus, um conselho que vem da parte de Deus, ele faz muita coisa na vida do ser humano. Agora, tem um conselho que não vem da parte de Deus. Tem um conselho que não vem
daquilo que Deus quer para a nossa vida. Aqui nós estamos vendo Natan, que era um líder religioso, era um homem que estava ali para dar conselhos, para poder mostrar o caminho de Deus. Ele fala com Batseba. Eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu nessa história. Que história é essa? Por que Natan quer dar conselho a Batseba? Deus havia falado para Davi que quem iria reinar no lugar de Davi era o filho de Batseba, Salomão. Salomão era o escolhido por Deus para reinar no lugar de Davi. Davi estava velho, acamado, já não saía do quarto. O filho dele, o outro filho dele, Adonias, filho de uma outra pessoa, Agite, tomou o reino de Davi, roubou o reino de Davi. Ele sentou no trono de Davi e começou a reinar no lugar que era para Salomão a reinar. Ou seja, estava acontecendo uma tragédia, estava acontecendo algo muito grave, que iria trazer implicações para Batseba. Iria trazer implicações para Batseba. Aí, o que acontece? Natan chega para Batseba e fala assim: deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho. E ele vira no capítulo 1, no versículo 13, ele vira e fala assim: vai à presença do rei Davi e diz-lhe: não juraste ao rei meu senhor a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Então por que Adonias reina? Natan, ele dá uma instrução a Batseba no que Batseba ela tinha que fazer para que o inimigo não roubasse aquilo que era para a família dela. Sabe o que acontece, irmão? Podem estar fazendo festa, porque a Bíblia fala que Adonias fez um festão. Adonias fez um festão comemorando o roubo que ele fez do trono que não era dele. Pode estar comemorando, pode estar se alegrando, parecendo que venceram, pode parecer que não tem mais jeito, pode parecer que não tem mais como ter solução, mas se eu ouvir o conselho que vem da parte de Deus, o diabo perde a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Se eu ouvir o conselho da parte que não é da parte de Deus, eu tenho que rejeitar, porque me traz problema. Agora, o conselho que vem da parte de Deus, esse faz a minha vida mudar, esse me traz cura, esse abençoa minha família, abençoa meu lar, esse me traz vitória, esse abre a porta. Os conselhos que vêm da parte de Deus, através de onde? Através da igreja, através do pastor, através do profeta. Se eu ouço esses conselhos e ponho em prática,
Se eu ouço esses conselhos e faço o que eles me instruem a fazer, a minha vida muda. É como eu costumo falar aqui. Seja quem for, sempre faz isso aqui. Mas às vezes parece que o pessoal é meio surdo. Às vezes parece que o pessoal não ouve direito. Que eu sempre falei a mesma coisa aqui. Você, nós temos que fazer aquilo que o Senhor me instrui a fazer. Seja quem for que falar contigo para fazer alguma coisa fora do que Deus quer, desobedeça. Lá em casa eu tenho esse trato com a Eliane. Eu sempre falei para ela: o dia que eu te mandar, o dia que eu te ordenar, mesmo eu sendo pastor, o líder da casa, eu te ordenar você fazer uma coisa que não é para você fazer, você me desobedeça. Não tem essa de ter que obedecer o marido em toda circunstância, não. Não tem essa. Eu vou onde meu marido vai. Até onde? Tu vai atrás do teu marido aonde Deus não mandou você ir? Não tem essa. A minha obediência, em primeiro lugar, é a Deus. A minha obediência, em primeiro lugar, é a Deus. Então eu não posso obedecer ordenança nem da liderança da igreja se não vier da parte de Deus. Se não for aquilo que Deus quer que eu venha fazer, eu não posso obedecer. A minha obediência está primeiramente em Deus, depois do homem. Porque senão eu começo a aprender e eu começo a pagar preço por coisas que Deus não mandou fazer, por coisas que Deus não mandou eu ordenar. Então eu sou obediente a Deus e depois eu devo obediência ao marido, porque é o cabeça da esposa, mas desde que esteja alinhado com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque aquilo que Deus ordena, e muitas das vezes através de um conselho, é o que vai trazer o bem para a tua vida. É o que vai fazer Deus agir e te dar vitória. A partir do momento que eu ouço o conselho e eu não faço aquilo que o conselho de vez de Deus me manda fazer, eu começo a pagar preço. Eu começo a sofrer. Eu começo a gemer. Por quê? Porque eu não estou botando em prática o conselho que Deus está me dando. Porque quando Deus me dá um conselho, usando um líder, usando um pastor, usando um altar, quando Ele dá um conselho, é para que você tenha vitória na sua vida. Aleluia. Presta atenção, se Batseba ouve o conselho de Natã e não faz nada conforme Natã instruiu que Batseba fizesse, Salomão não tinha reinado. Salomão não tinha reinado e ela e o filho dela tinham morrido. Sabe por quê? Quem tomou o trono, que foi o filho de Davi, o outro filho, estava com a intenção de matar Salomão. Por quê? Porque ele tinha que matar Salomão. Porque ele sabia que o reino era de Salomão. Ele sabia que o lugar que ele roubou não era dele, era de Salomão. Então a intenção dele é domínio
depois mato para não ter problema. E óbvio que ia matar Salomão, a mãe. Se ela não toma atitude, se ela não faz o que Salomão ordena que ela faça, o que Natã ordena que ela faça, Salomão não reina e eles tinham pago um preço de morte. Por isso tem muita gente aí morrendo. Sabe por quê? Não houve conselho. Quantos filhos aí a mãe dá o conselho, não faz, não vai, não faz isso, não fuma maconha, não cheira cocaína, não vai para o tráfico, e daqui a pouco a mãe está chorando em cima do caixão. Sabe o que é isso? Não ouviu o conselho da sua mãe, porque uma mãe é boca de Deus na vida de um filho. Quantas mães a gente vê na televisão chorando em cima do caixão, muitas das vezes, porque a maioria de mãe, vó, de traficante é crente, irmão. De bandido é crente, a grande maioria é crente. A grande maioria é crente. Aí volta e meia você vê lá uma servinha de Deus chorando em cima do caixão. Eu falava para ele, eu falava para não se meter nisso, eu orava tanto, eu pedia tanto. Não ouve o conselho, sofre. Não ouve o conselho, geme. Não ouve o conselho, chora. Não ouve o conselho, morre. É isso que eu tenho que entender. Esse negócio que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é conversa do mundo, porque o diabo sabe a importância, o valor do que tem um conselho vindo da parte de Deus. Porque ele sabe que se você ouvir os conselhos que Deus tem te dado, se você praticar os conselhos que Deus tem falado contigo, ele sabe que você vai ter vitória. Agora, quando eu dou as costas para o conselho de Deus, eu acabo em sofrimento. E sabe, irmão, muitas das vezes, eu boto mais pessoas em sofrimento junto comigo. Tu imagina se Batseba, ela não se posiciona e faz aquilo que Deus ordenou através de Natã, ela ia acabar matando o filho dela por falta de posicionamento. Versículo 15 fala assim: então Batseba foi falar com o rei. Entenda uma coisa: quem te dá o conselho aqui na terra é para você ir falar com o rei. Sabe por quê? Ninguém podia tirar Adonias do trono. Só quem podia tirar Adonias era o rei. Sabe o que acontece? O conselho que o profeta te dá, um conselho que o pastor te dá, um conselho que o líder te dá tem que falar com o rei. Estão querendo tomar o teu, tem que falar com o rei. Estão querendo acabar com a tua vida, tem que falar com o rei. Estão querendo tomar o que é teu, tem que falar com o rei. Estão querendo acabar com a tua vida, tem que falar com o rei. O conselho de Deus
Um conselho de Deus para seja qual for a situação que você está passando é: fale com o rei. Fale com o rei. Fale com o rei. Quem pode te dar vitória é o rei. Aleluia. Quem pode fazer milagre é o rei. Quem pode mudar a tua história é o rei. É o rei. Você vê que Jonas, Deus ele manda Jonas ir lá falar com o povo de Nínive. Jonas vai lá. Jonas vai lá na qualidade de profeta e conselheiro. Porque Jonas chega lá e fala assim: olha só, pela vida que vocês estão levando, pela vida que vocês estão levando, pelas abominações que vocês estão fazendo, pelos erros que vocês estão cometendo, vocês vão morrer. Deus falou que vai matar todo mundo de Nínive. Nínive vai acabar. Sabe por que Nínive vai acabar? Porque vocês estão fazendo besteira. Sabe por que Nínive vai acabar? Porque vocês estão pecando. Vocês estão vivendo no pecado, fazendo o que não deve. O povo de Nínive ouviu aquilo e falou assim: opa, tem que mudar. Opa, tem que mudar, tem que mudar. E aquele povo de Nínive começa a se arrepender dos pecados e começa a se acertar com Deus, e Deus não mata aquele povo. É tempo da gente ouvir os recados de Deus, se arrepender, se consertar, porque senão pode morrer. A gente não pode querer pagar preço com Deus não, irmão. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Da mão do homem, Deus te tira. Da mão do diabo, Deus te tira. Agora, da mão de Deus, quem te tira? A Bíblia fala que coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Coisa horrenda. A gente estava conversando ali com a Catherine mais cedo, né? A gente estava falando, né? Acã, estava contando a história de Acã. Acã, ele fez o que era errado, ele roubou o que não era para ter roubado. Deus deu toda a chance dele se consertar, ele não se consertou e não se acusou e morreu pelo pecado que ele cometeu sem arrependimento. Deus deu toda a chance. Deus mandou a liderança falar com todo o povo. Quem roubou? Quem foi que roubou? Acã está lá caladinho. Acã está lá olhando para o céu, assoviando. Quem roubou? Quem meteu a mão? Até chegou na hora que Deus mandou todo mundo se separar de Acã, a terra se abriu e ele morreu. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Deus, ele te dá conselho para mudar a vida. Aquele que fuma maconha, aquele que cheira, Deus dá conselho: para, chega. Vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua situação, vai acabar. Tô nem aí. Tô nem aí. O final dessa gente é triste, porque não ouviu o conselho de Deus, não ouviu os conselhos do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo aí, irmão,
Nós estamos chegando no final do ano, né? Daqui a pouquinho está vindo o carnaval de novo. Está perto. Dezembro, janeiro, fevereiro. Eu conheço uma meia dúzia de crente que é crente até o carnaval. Chegou no carnaval, ele larga Jesus, vai para a farra, depois que acaba o carnaval, passa óleo de peroba na cara e volta para a igreja, volta para Jesus. Conheço uma meia dúzia. Nós vamos ter aí um show de luxúria, de prostituição, de imundícia. E tem um bando de crente que cai nisso aí, irmão. Que cai nisso aí. O carnaval na Bahia, ou em Salvador, não sei direito onde é que é disputa. É disputa de quem beija mais na boca durante o dia todo. É disputa. Tem que dar um beijo em cada mulher que aparece na frente dele. E a mulher deixa. É normal, pô. E o crente, ele larga Jesus para entrar nessa brincadeira aí. É tempo da gente ouvir os conselhos e se arrepender, irmão. E se arrepender, e se arrepender. E se arrepender. E se arrepender. Porque quando a gente não ouve os conselhos de Deus, a gente se arrebenta. A gente se arrebenta. Tem umas 2 semanas atrás, um amigo mandou mensagem de um rapaz. O rapaz está definhando na AIDS. Está definhando na AIDS. Aí o amigo que mandou esse recado para mim, né? O amigo que mandou para me orar e tal, esse rapaz falou, ó, nós falamos para ele, larga esse negócio, uma mulher aqui, outra ali, outra acolá, larga isso. Garoto novo, quer ficar de bagunça, e procurava prostituta, procurava essas mulheres de qualquer maneira. E aí o que aconteceu? Pegou uma AIDS. Meu amigo falou, pô pastor, dá uma orada aí, porque meu primo, a gente aconselhava ele, falava para ele, rapaz, para. Chegava no final de semana, né, sumia o dia todo, né, era 3, 4 mulheres no mesmo dia, assim, que garoto novo, brincou com o diabo, saiu estourado. Porque é assim que é. Quando a gente brinca com Satanás, a gente paga o preço, irmão. Satanás não está para brincadeira não, irmão. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quem veio da vida? Cristo, que veio para me dar vida e vida em abundância. Mas o diabo quer arrebentar com a minha vida e com a tua. O diabo veio para destruir. O diabo não quer você dentro de uma igreja, não mais num lugar como esse, que você recebe todo dia, que você vê milagre toda hora. O diabo não quer isso não, irmão. O diabo quer que você receba o conselho errado. O diabo quer que você se posicione erradamente, porque a tua posição contrária ao querer de Deus prejudica a tua vida. Prejudica a tua vida. O que Deus, Ele quer que eu e você venhamos sair daqui nessa noite entendendo que o conselho é muito importante.
É muito importante o conselho na vida de uma pessoa que teme a Deus. É muito importante. Só que o triste é que a gente vê, né, Deus aconselhando, Deus falando, e as pessoas não botando em prática. E as pessoas não botando em prática. É muito duro, é muito triste isso. Porque quando eu deixo de fazer aquilo que Deus ordena, eu sofro. Quando eu deixo de fazer aquilo que Deus aconselha, eu pago o preço. O conselho é algo muito importante na palavra de Deus. Quando as pessoas foram aconselhadas através desse altar, e estão pagando o preço aí porque foram na direção contrária. Porque tomaram a decisão que quiseram tomar, não que Deus determinou que tomasse. E aí eu sofro. E aí eu sofro. No versículo 29 diz assim: o rei. Então o rei jurou: vive o Senhor, que me livrou de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim mesmo cumprirei hoje. Salomão só não perdeu a bênção porque a mãe dele ouviu o conselho do homem de Deus. Sabe por que muitas das vezes nós perdemos nossa bênção? Porque nós não ouvimos o conselho do homem de Deus. Sabe por que muitas das vezes nós perdemos nosso milagre? Porque nós não ouvimos o conselho do homem de Deus. E aí nós acabamos pagando o preço e perdendo aquilo que Deus queria nos dar. Tantas pessoas estão gemendo, tantas pessoas estão chorando, tantas pessoas estão falando: mas Deus ia fazer, mas Deus falou que ia me dar. Eu perdi a casa que Deus falou que ia me dar. Mas você fez aquilo que Deus falou que era para fazer? Eu perdi a oportunidade que Deus iria me dar, mas fez o que tinha que fazer? Às vezes a gente perde uma bênção porque a gente não fez aquilo que Deus instruiu que a gente fizesse. A gente deixa de receber, a gente deixa de ganhar, a gente deixa de... Às vezes eu estou para pegar alguma coisa, às vezes eu estou para comprar, isso acontece comigo de vez em quando. Eu sinto dentro de mim, que é para eu pegar, eu sinto dentro de mim que é para eu comprar, eu sinto. Mas aí eu fico naquela luta da carne e tal, e acabo não pegando. Sabe o que acontece comigo? Muitas vezes, passa-se uns dias, às vezes passa menos de uma semana. Aí eu fico incomodado, mas quando eu vou lá na loja ver o que era para eu pegar e não peguei, já não tem mais. E não vai ter mais. Acabou e não vai ter. Aí me dá uma raiva, eu vou falar assim: meu Deus do céu, estava com o negócio na minha mão, estava com condição de comprar e não peguei,
deixei de pegar, agora eu volto aqui, não tem mais, não vai ter mais e não tem. A gente perde a bênção muitas das vezes porque a gente não faz conforme Deus orienta que a gente faça. Aí depois não adianta chorar, aí depois não adianta se irritar, aí depois não adianta nada disso. Deus, Ele quer nos instruir, Ele quer nos orientar para que a gente tenha uma vida abençoada. Aleluia. O que eu faço hoje aqui dentro? Eu ouço o conselho daquilo que eu tenho que fazer para ser abençoado. Se eu não fizer, pago o teu preço. Se eu não tomar a decisão certa, eu sofro. Eu sofro. Há um tempo atrás, um rapaz falou comigo, veio me pedir, falou para mim, veio me pedir, falou assim, que se envolveu com a agiota, pegou dinheiro na agiota. Pelo amor de Deus, não sei o que, eu me envolvi com a agiota, eu me envolvi com a agiota, ele está me ameaçando de morte, não sei o que. Eu falei, meu amigo, você vai morrer, cara. Que isso, você é pastor, que não sei o que lá, você é certo. Eu falei, irmão, você pegou dinheiro com o diabo. A agiota é Satanás, irmão. Você se envolveu com a agiota, então agora você se vira para pagar a agiota. Agora você pega dinheiro com a agiota, eu tenho que pagar? Vai morrer, irmão. Depende de mim que vai morrer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Como é que eu vou te dar dinheiro? Como é que eu vou te dar alguma coisa que eu não tenho? Ainda mais vai te pagar uma coisa que tu fez errado. Tu faz errado e eu que pago. Eu estou apertado, eu passo um aperto, só Deus sabe às vezes o que é, a nossa vida como é que é. E eu não vou procurar agiota, pô. Porque eu não sou maluco. Eu vou procurar Satanás para me arrebentar. Aí você se envolve com a agiota e quer que eu pague. Vai morrer. Conselho errado traz sofrimento e pode trazer a morte. Agora, conselho de Deus, conselho vindo da parte de Deus, te leva para uma vida abençoada. Agora, o problema é que muita gente está dentro da igreja e a gente não está nem para os conselhos de Deus. Não bebe, lá fora bebe. Olha, não fuma, lá fora fuma. Olha, não faz isso, lá fora faz. Olha, não faz aquilo, lá fora faz. Parece às vezes. Por isso que Deus muitas vezes fala o quê? Não lancei pérolas aos porcos, porque conselho é pérola. É pérola. Conselho é milagre para quem pega. Conselho é bênção para quem pega. Isso é conselho. Agora, para quem deixa, é sofrimento. Entenda a importância de um conselho nessa noite. Entenda que você está aqui para escutar os conselhos de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus espera que você faça para você ter uma vida abençoada. Aquilo que Deus espera que você faça para você ter uma vida vitoriosa. Para você não perder para o diabo aquilo que é teu. Para tu não perder para o diabo o milagre que Deus tem para você. Por quê? Porque o milagre quer tomar o que Deus tem para você. Ele quer tomar. Se Deus fala que tem uma loja para te dar, o diabo quer tomar essa loja de você. Se Deus fala que tem uma família para te dar, o diabo quer tomar essa família de você. Se Deus fala que Deus tem um filho para te dar, o diabo quer roubar esse filho de você. Se Deus fala
que tem uma casa para te dar, o diabo quer roubar essa casa de você. E se você não ouvir os conselhos de Deus, você acaba perdendo para ele. Eu vou encerrar esse culto nessa noite, orando a Deus, para que nós consigamos ouvir os conselhos que vêm de Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida de vitória. Nós precisamos do conselho de Deus.